Boa tarde, turminha do terceiro ano B. Na aula passada nós falamos sobre eu, os outros e cada um tem a sua cultura. Agora vamos falar sobre os povos indígenas brasileiros. Peguem o livro de vocês e coloquem na página 81 para acompanhar a leitura. O Brasil originalmente é dos indígenas. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil já existiam aproximadamente entre 4 a 5 milhões de nativos, ou seja, os índios, eles são os verdadeiros habitantes do Brasil, no caso, eles são nativos brasileiros. Então, antes dos portugueses chegarem ao Brasil e colonizar o Brasil, os índios já viviam aqui. Na prática, isso quer dizer que antes da chegada dos portugueses, no nosso território já existiam povos com sua organização social, suas crenças e seus costumes. Os portugueses chegaram no Brasil em 1500, estabeleceram o primeiro contato com os indígenas. Lembra da aula que nós demos sobre a herança histórica dos municípios? E os portugueses vieram na época, de 1500, pois suas culturas eram muito diferentes. Atualmente só sabemos algo sobre os indígenas que habitavam no Brasil antes de 1500 devido a uma carta de Peróis Vaz de Caminha, escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram, além de escritos feitos pelos jesuítas posteriormente. As cerimônias são rituais de extrema importância para os indígenas, que em dia de comemoração pintam o corpo com uma tinta encontrada na natureza, mais especificamente extraídas de semente das plantas do urucum, que quando são trituradas liberam um caldo de cor avermelhada. A urucum, ela é nativa do litoral da Amazônia. Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também têm seus líderes, que são os pajés e os caciques. O pajé é o sacerdote e o curandeiro da tribo, ou seja, ele é um tipo de médico lá da tribo, que conhece todos os rituais e as ervas da região em que habita. É o chefe que organiza e orienta os indígenas. Todos vivem juntos em uma aldeia composta por habitações rústicas chamadas de ocas. As aldeias juntos formam uma tribo, isto é, pertencem à mesma etnia. Brasileiro, no período anterior à chegada de Cabral, eram ocupadas exclusivamente por povos indígenas que foram sendo dizimados pela violência, pelas doenças ou mesmo pelas culturas impostas pelos portugueses e seus descendentes. Eles viviam em grandes grupos e nações. E cada uma das nações eram formadas por diversas tribos. Os grandes grupos eram Tupis-Guaranis, Gês, Muaruaques e Paraíbas. Cada tribo era dividida em várias aldeias, que falavam a mesma língua e tinham os mesmos costumes. As aldeias eram chamadas de tabas e as casas eram chamadas de ocas. As ocas eram construídas ao redor de uma praça central, a Ocará, onde eram realizadas as festas, os jogos e as reuniões. Na verdade, não sabemos quantos eram os indígenas brasileiros antes da colonização portuguesa. Em 1500, o litoral brasileiro era habitado apenas por índios. E eles foram os primeiros habitantes a entrar em contato com os portugueses quando chegaram da Europa. Esses povos não deixaram documentos escritos. Quase tudo que nós sabemos foram registrados pelos povos europeus. A maneira de viver dos índios foram as primeiras experiências brasileiras da vida em comunidade. Apesar dos indígenas ter vivido no Brasil durante a sua vida inteira, os portugueses foram considerados os donos da nova terra. Por isso, implantaram a Organização de Sociedade de Portugal. Daí, com a chegada da primeira expedição colonizadora, em 1530, algumas famílias portuguesas vieram colonizar a nova terra. Em 1532, foi fundada a primeira vila, que é a Vila de São Vicente, que hoje faz parte do estado de São Paulo. Agora nós vamos fazer a atividade, tá certo? Página 82. Você acha que os povos indígenas aceitaram de maneira pacífica as imposições dos portugueses logo quando estes chegaram à colônia? Sim ou não e por quê? Leia as dicas e escreva as respostas da uma das perguntas a seguir.
Qual foi a primeira nação ou cultura que chegou ao Brasil e estabeleceu contato com seus primeiros habitantes? B. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? C. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? A carta sobre o Brasil ao rei de Portugal. Letra E. Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? F. Além do escrivão Pero Vaz de Caminha, quem mais escreveu relatos sobre os indígenas? E. O que era muito diferente entre portugueses e indígenas? H. Qual o nome da moradia dos indígenas? Marque apenas as alternativas que indicam costumes dos povos indígenas dos tempos do contato com os europeus. Aí temos pintar os corpos, usar armas de fogo, viver em ocas, fazer grandes navegações. 4. Marque as alternativas corretas. O pajé é um sacerdote. O pajé é o escudeiro do cacique. Os indígenas pintavam o corpo com anilina. Os jesuítas escreveram relatos sobre os indígenas brasileiros. Quinto quesito. Complete os espaços com as informações abaixo. Várias aldeias indígenas em conjunto. O que é várias aldeias indígenas em conjunto? Planta cuja semente era utilizada pelos indígenas para pintar o corpo. Como era o nome daquela planta que eu falei na explicação? Que eles pintavam o corpo. Curandeiro da tribo. Quem é o curandeiro da tribo? Como é o nome dele? Líder que orienta a tribo. Quem é que orienta a tribo? 6. Complete as frases abaixo corretamente. Alguns indígenas moram em casas chamadas ocas. Reunidas formam a... Muitas famílias indígenas reunidas formam uma... Pesquise e escreva o significado das palavras indígenas abaixo. Aí temos tacape, cocar, oca, maracá. Vocês vão pesquisar e escrever, tá? Pense e escreva abaixo quais são as formas de diversão que uma criança indígena que mora em uma aldeia pode ter. Aí também é uma pesquisa, que vocês vão pesquisar e vão escrever. Então, a aula de história é até aqui, tá bom? Até a próxima.